Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, um momento de fé, de introspecção, de meditação, de deixar Deus nos falar. Deus nos fala quando a palavra é transmitida e nós devemos nos ater a ela. Nós devemos ouvi-la para a nossa salvação. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência quer a sua salvação eterna, depois dessa passagem peregrina aqui pela terra, onde não somos praticamente nada, né? Aqui o nosso corpo é perecível, tem validade, tem prazo de validade. Então o que vale é a vida eterna, a vida que virá depois dessa peregrinação. Eu transmito diariamente nos meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel, endereço geral Paulo Roberto Maciel ou @Paulo Roberto Maciel 7919. Eu transmito a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana do mundo inteiro. A liturgia é a mesma no mundo inteiro. Neste vídeo, eu passo a transmitir a liturgia referente ao dia 5 de julho de 2023, quarta-feira, 13ª semana do tempo comum. A cor é verde, na missa comum também, porque há a possibilidade de escolher a missa comum ou a missa que é facultativa, em memória a Santo Antônio Maria Zacaria, que foi presbítero. Aí a cor é branca. Na missa comum, a cor é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. E na missa dedicada a São Zacarias, nós temos a cor branca. Vamos lá, vamos começar então. A primeira leitura é a leitura do livro do Gênesis. Leitura do livro do Gênesis. Logo, logo eu falo um pouco sobre Santo Antônio Zacaria. Capítulo 21, versículos 5º e do 8º ao 20. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão, brincando com Isaque. E disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, colocando-os nos ombros dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada defronte ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te e toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Agora o salmo responsorial, o salmo de resposta, é o salmo 33 ou 34, dependendo se é na Bíblia de Jerusalém ou a Vulgata Latina. Versículos do 7º ao 8º, 11 ao 10º ao 11, 12 ao 13, refrão 7º-A. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos! Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Meus filhos, vinde agora e escutai-me, vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos! Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Capítulo 8, versículos do 28 ao 34. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus disse, ide, os demônios saíram e foram para os porcos. Ele disse, ide, e os demônios saíram e foram para os porcos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse, ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, esse texto é um pouco polêmico, né? Tem muita gente que não entende muito este texto, mas nós vamos tentar encontrar uma reflexão sobre ele. Mateus capítulo 8, versículos do 28 ao 34. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque eu ainda não pesquisei. Vamos ver. Mateus, capítulo 8, versículos do 28 a 34. Temos aqui uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, da Paulus, editora Paulus. Entrar em território pagão é sempre um desafio, não se sabe o que vai se enfrentar. Jesus encontra um mundo dominado por escravidão e violência. A presença de Jesus é séria ameaça contra essa deplorável situação. Vieste aqui para
nos perder entre o mal, que é o demônio, e o bem, que é Jesus, não pode haver acordo. Ao dizer, se nos expulsas, os possessos sabem que Jesus tem poder sobre as forças malignas. De fato, Jesus reverte esse quadro, derrotando os poderes do mal que agem no meio dos pagãos. Ao perder os seus rebanhos, os gadarenos ficam zangados com Jesus e o afastam como indesejável. É o engano de quem valoriza mais os bens materiais do que a vida humana. Outra aplicação: nosso interior é um espaço ainda desconhecido, povoado de demônios que precisam ser expulsos para sermos salvos plenamente. Agora uma reflexão do livro, aliás, da Bíblia Sagrada. É um livro, né? Bíblia Sagrada, coleção de livros. Edição pastoral do ano 1990. Vamos ver uma pequena interpretação aqui, porque quanto mais nós tivermos esclarecimento sobre a Bíblia, melhor para nós. Muita gente às vezes não entende o que nos é passado na Bíblia. Então tem que ser uma pessoa gabaritada para nos informar. Temos aqui outra informação. Para desalienar os homens, não existe limite de espaço aqui e de tempo antes do tempo. Mateus mostra que Jesus realizou a sua ação libertadora, mesmo que para isso tivesse que invadir áreas pagãs consideradas propriedade do demônio. Marcos 5, versículos do 1 ao 20 também fala sobre isso, né? Marcos, capítulo 5, deixa eu ver se eu encontro algo aqui na Bíblia. Marcos, capítulo 5, versículos 1 ao 20. 1 ao 20, 5, 1 ao 20. Vamos ver aqui. A atitude dos que pedem que Jesus vá embora é a mesma de uma sociedade que valoriza mais a posse dos bens do que a libertação dos alienados e escravizados. Em primeiro lugar, Deus quer que o homem viva. A sociedade que põe qualquer coisa acima da vida humana é a sociedade que rejeita Jesus, como essa comunidade aqui. Bem, agora vamos aos santos do dia. Vou passar para vocês os santos deste dia 5 de julho de 2023. Quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. É memória facultativa de Santo Antônio Maria Zacaria. Então, Santo Antônio Maria Zacaria é santo do dia 5 de julho. Ele foi presbítero e faleceu no ano 1539. Santo Antônio Maria Zacaria fundou em Cremona, na Itália, a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, ou Barnabitas, com o objetivo de reformar os costumes do clero e dos fiéis. Santo Antônio Maria Zacaria, então, santo do dia 5 de julho. Também é santo de 5 de julho Santo Atanásio, de Jerusalém. Foi diácono e mártir, faleceu em 451. Foi diácono da Igreja da Ressurreição, assassinado pelo monge herege Teodósio. Olha aí, na própria igreja, um monge herege, cuja impiedade tinha recriminado durante o concílio de Calcedônia. Então, Santo Atanásio de Jerusalém recriminou a impiedade de Teodósio, né? A sua heresia, estava saindo da sã doutrina, ensinando outras coisas, e foi assassinado pelo monge herege. Meu Deus do céu. Agora vamos para Santa Ciprila.
é santa do dia 5 de julho, Santa Ciprila. Foi mártir também, do século IV. Cristã libanesa dilacerada em Cirene, na Líbia, após suportar em suas mãos carvões em brasa para evitar que, deitando-os fora, desse a impressão de estar oferecendo incenso aos deuses. Foi morta com ganchos durante a perseguição de Diocleciano. Santa Marta Leiga é também santa do dia 5 de julho. Santa Marta. Não é Santa Marta de Betânia, não. É outra Santa Marta. Santa Marta Leiga, que faleceu em 551 d.C. Mãe de São Simão Estilita, a quem educou na fé cristã. Temos outro santo do dia 5 de julho, Santo Atanásio Atonita, foi monge, faleceu em 1004. Instituiu um pequeno mosteiro no Monte Athos, na Grécia, iniciando a vida cenobítica neste local. Duas santas do dia 5 de julho. Santas Teresa Chen Jinxie e Rosa Chen Aixie. São da China. Foram virgens e mártires, morreram no ano 1900. Durante a perseguição dos Boxers na China, elas morreram em defesa da virgindade. Também do dia 5 de julho, atenção, santos do dia 5 de julho, beatos Jorge Nichols e Ricardo Yaxley, sacerdotes. Thomas Belson, seminarista, e Humfredo Pritchard, mártires. Morreram em 1589. Foram martirizados na Inglaterra durante as perseguições da rainha Isabel I. É a história de santos cujas ações nós deveremos seguir, porque eles imitaram Cristo, como o apóstolo São Paulo, por exemplo, que disse que nós devemos imitar os santos, porque os santos imitam Jesus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá, se for para o seu bem, aquilo que você suplica, que você ora, que você pede, você roga. O professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet, no qual responde as nossas dúvidas diariamente, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que é um grande escritor com mais de 100 livros, ele disse que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. O que for melhor para nós, Deus fará. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá, vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, será o juízo final. A tribulação, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós que formos salvos e formos para o céu. Teremos o corpo glorificado, não haverá mais doença, tristeza, ansiedade, nada disso. Tudo acabará. Será a paz perfeita e nós teremos a visão beatífica de Deus. Já pensou? Viveremos semelhantes a anjos. Poderemos comer ou não comer, beber ou não beber. Nossa aparência poderá ser mudada. Se nós estivermos num lugar, poderemos mudar para outro rapidamente. É algo inenarrável, inefável essa situação, mas é mais ou menos isso. Foi assim que Jesus se apresentou após a ressurreição. Uma hora ele estava num lugar, daqui a pouco estava em outro bem distante.
Uma hora aparecia para uma pessoa, a pessoa não o reconhecia, ele podia mudar a aparência. Ora ele comia, ora não comia. Andava sobre as águas, já pensou? Pois é, mas nós só teremos essa vida para todo sempre, todos os séculos dos séculos, com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, se nós tomarmos posse dessa graça dele, desse amor infinito por nós. Ele se humanou, se humilhou por nós, viveu, sofreu, morreu na cruz de uma forma escandalosa, para que nós nos salvemos. Depois ele venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia, subindo ao céu. E Jesus está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote, nosso intercessor, nosso mediador, nosso irmão primogênito, o primeiro a ressuscitar e ir para o céu. Para nós conseguirmos o céu, temos que nos reconciliar com ele, reconhecer esse amor. Caso contrário, quem não reconhecer estará se condenando. É uma condenação, uma autocondenação. Aí vai viver na tormenta eterna, popularmente chamada de inferno. Shalom, Adonai, é a paz de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.